pessoal, seja muito bem-vinda a mais um Fala Bet. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso aqui com o seu crescimento e desenvolvimento. E nesse mês vai ser diferente não, tá? A gente vai dar continuidade a essa jornada do conhecimento. Só que esse mês a gente vai falar de algo bem bacana. Algo que a gente vai, que eu posso dizer, né? Entender como é que funciona a mente dos seus clientes. Olha que maravilha, olha que ferramenta gigantesca que a gente vai compartilhar aqui para ajudar nas tuas vendas. Mas antes, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal e não deixa de curtir esse vídeo, tá? Porque assim você fortalece ainda mais a comunidade Fala Bet e a gente consegue aí, ó, propagar para muita gente que tá aí. Feito você, buscando conhecimento e informação para mudar os resultados e também a mente. Eli, o que a gente vai falar desse mês? A gente vai falar sobre a psicologia dos clientes. Imagina você hoje sair para a rua ou falar com o teu cliente e você entender de fato como é que ele pensa com relação ao seu serviço, ao seu produto. Olha que maravilha, olha que ferramenta que eu tenho certeza que vai alavancar aí seus resultados, porque a gente se prepara e um vendedor preparado, minha gente, muda qualquer resultado, porque as pessoas elas já estão muito habituadas com que a fala do vendedor, sabe? E quando ela entende ou ela percebe que o vendedor é preparado, ah, meu amor, o jogo muda. O jogo muda. Por quê? Porque às vezes ela vai ficar sem até sem reação. Quantas vezes eu já fui em um lugar, já abordei de uma forma, a pessoa parou assim, sabe ela para e diz assim, tirei ela do automático. Então é isso que um vendedor preparado faz. Ele tira o cliente do automático, ajuda o cliente a pensar e de fato a tomar a decisão pelo produto dele, tá bom? Mas vamos aprender isso esse mês. Então vê, segura aí, porque esse mês são 5 quinta-feiras. Então cada quinta-feira aqui a gente vai, ó, liberando conhecimento curto, mas o suficiente para você assimilar e colocar em prática, tá bom? Essa quinta-feira, Eli, a gente vai falar sobre o quê? Gente, a gente vai falar uma das verdades que eu, de fato, comecei a entender e cada vez ficou mais certo aqui dentro de mim sobre vendas. Os clientes, eles não compram produtos, eles compram significado. Será que o que você vende aí tem algum significado? Aí a gente vai ver. Sabe por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui, tá? Você já percebeu duas pessoas entrar na mesma loja? Uma vai lá e efetua a venda, né? Opta lá pelo produto, faz a sua venda e a outra não, a outra fica meio receosa. E aí, Eli, o que é que a gente tem que entender nesse cenário? Que nem sempre as duas vão receber a mesma oferta. Porque você entende que às vezes, eu sei que às vezes a gente no modo de pensar, até o vendedor de forma automática pensa que só o preço, só a oferta é o ponto crucial para o cliente optar ali pelo seu produto ou seu serviço. Ajuda também ele? Ajuda, mas não é o ponto definitivo. O que eu quero trazer aqui é que você pense como você agregar valor, como você tirar as objeções do seu cliente, objeções não, tirar não, né? Mas esclarecer as objeções do seu cliente, para que ele tenha mais clareza, sabe? Um cliente que ele tem clareza, às vezes a gente tem na ânsia de querer vender, a gente vende tipo assim, ai, me livrei. E o intuito não é esse da venda, o intuito é que a gente crie um relacionamento e esse cliente ele comece a ser o seu garoto propaganda, a sua garota propaganda, entendeu? Então, o intuito é esse, minha gente, sabe? Criar um relacionamento para esse ponto. Mas aqui eu anotei algumas coisas que vale a pena a gente refletir, né? Então, às vezes, a gente pensa que a pessoa recebeu a oferta e é isso que vai fazer ela optar pelo meu serviço. Pode ser, mas hoje o mercado, né, e estudos indicam que as pessoas
elas têm sim poder de compra. Podem sim comprar. Hoje, minha gente, o mercado que mais cresce é o mercado de artigo de luxo no nosso país. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas sim aumentaram o seu poder requisitivo, né? Aquisitivo. Então, assim, elas podem investir. Só que para elas investir, ela tem que ter um argumento, ela tem que entender ali que aquele produto vai atender a necessidade dela e vai, né, gerar valor que ela quer. Então, aqui, ó, as pessoas, elas não compram, tira isso da tua cabeça, que as pessoas compram só os produtos, só o produto. Não, não é só o produto. Ela compra o que está por trás desse produto, o significado. Então a gente vai abrir essa caixa aí, porque esse mês eu tenho certeza que teus resultados vão ser diferentes. Por quê, Li? Porque como a gente começa a se antecipar e pensar ou pelo menos ter uma clareza de como a maioria das pessoas pensam com relação à compra, a gente consegue se preparar melhor e, consequentemente, entregar algo mais apropriado para aquela pessoa. E ela vai se sentir o quê? Confiante, segura. O que a gente tanto luta para o cliente se sentir, a gente vai conseguir fazendo, né, lendo as mentes dos nossos clientes, tá? Então é sobre isso esse mês. Então, ó, as pessoas, né, já falei aqui que não compram produtos, elas compram emoções. Elas compram o quê? Emoções, soluções, transformação. Né? Então, o que eu vou falar aqui não vai só limitar o âmbito de produtos ou serviços. Né? Ah, não, ele eu vendo a mentoria. Né? O que é que eu vendo aí? Transformação. Ela quer começar, ela está em um ponto e ela quer ir para outro. E você, né, lá aí com a sua mentoria, com o seu método, pode sim mostrar a essa pessoa que é possível. Então é sobre isso, tá? E a gente geralmente, né, traz para o cliente a forma que ele consiga entender que o meu produto, o meu serviço, ele é muito. Qual é o diferencial? Como é que a gente pode trazer um diferencial para o nosso cliente? Ele mostrando o que está por trás do produto. Né? Ah, eu quero gerar emoção, eu quero gerar solução, eu quero gerar transformação. Para isso, só chegar aqui com um produto e dizer assim, ó, isso aqui é um perfume. Não, não faz isso. A gente tem que ter argumento, né? A gente já ensinou aqui o funil de venda, como é que funciona, mas a abordagem é necessária, né, para a gente ser mais assertivo nas colocações. Mas é isso que eu quero que você entenda. A gente tem que agregar algo para o nosso cliente além do material, sabe? Ele tem que entender que aquilo ali vai atender ele numa esfera que vai muito além de um produto. É sobre essa forma de pensar, tá? E aí, a gente vendeu o quê, Li? A gente sai, minha gente, dessa disputa de preço. E assim, quando eu falo aqui, não é que ele para você é fácil, nem sempre foi fácil. Eu sempre tenho, né, vamos dizer assim, uma briga na minha mente. Por quê? Porque eu, por muito tempo, hoje eu já tenho clareza, hoje eu já penso de outra forma. Muitas pessoas também me ajudaram a pensar dessa forma. Eu pensava que as pessoas, para comprar de mim, elas tinham que eu tinha que ter o melhor preço do produto. Só que os meus resultados, né, a minha convivência com as pessoas mostraram outra coisa. É a pessoa se animar porque você tá lá, porque você chegou. Então não é só um produto, porque se for só o produto, ela compraria em outro lugar. Mas o relacionamento que eu crio com o meu cliente faz com que ele sinta um sentimento de felicidade ao compartilhar ali aquele momento comigo. E a venda, ela é consequência. Então foi isso que cada vez mais eu entendi na minha mente. Né? Quando eu ficava ali brigando, não, para fazer eu tinha muito isso, né? Não, desconto, 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 desconto. Peraí. Não, vamos ver. E escutando outras formas, escutando outras opiniões, porque ele, como é que você hoje tem essa mente? Eu tô falando isso, minha gente, porque eu sei que para quebrar essa crença do que o cliente
ele vai me comprar pelo significado que eu dou, né, que eu trago para ele do meu produto, ao invés do valor. Mas eu conheço cliente que comprou pelo valor, beleza. Isso aí não chega nem a ser cliente, tá? Porque cliente a gente sabe que é depois de uma segunda venda que ele vem comprar, aí ele vira teu cliente. Uma pessoa que chega numa loja e pega um produto por conta do valor, ela só está atendendo ali a necessidade dela e pronto, ela tá tirando pedido, na verdade. Entendeu? Não agregou nada ali. Tanto que se tiver outra pessoa, ela vai comprar com outra pessoa. Então, o que é que faltou ali? Esse relacionamento, tá? Então, a gente tem que descobrir antes da venda que a representação do teu cliente perante o teu produto, ela tem que ficar muito clara. A pessoa tem que entender de fato, caramba, eu gosto de comprar com a Eli, porque a Eli ela é uma alegria, ela traz leveza aqui, sabe? Quando ela entra, eu me sinto tão à vontade que ela me escuta, ela entende o que eu quero, ela também respeita a minha opinião e a minha decisão, porque nem sempre a Eli vai chegar lá e vai conversar e vai interagir que o teu cliente ele vai retribuir comprando algo de mim. Nem sempre é assim, né? E uma das coisas que eu falo para o pessoal, né, que eu faço mentoria ou até consultoria, treinamento que eu dou, né, para o pessoal da equipe que eu também, né, lidero, é que as pessoas elas têm que começar a sair, a falar com o outro para criar relacionamento. Eu sei que a gente vende, a gente tem que bater meta, mas coloca uma meta também de pessoas. Poxa, eu quero me relacionar com esses meus clientes. E todo mês você fazendo isso, você vai cada vez mais fomentando isso. E, consequentemente, né, fazendo isso com muito tempo, você vai ter uma cartela de cliente bem bacana. Clientes que te indicam, clientes que gostam de você, né, gostam, porque eu digo a todo mundo, hoje eu tenho essa consciência. Independente do que eu venda, eu já entendo que as pessoas elas não vão se conectar comigo só pelo meu produto. Elas se conectam antes de tudo, elas se conectam assim pelos meus produtos, mas antes de tudo, ela se conecta com a pessoa, com a Eli que está ali por trás ou à frente desse produto, tá? Então que você hoje saia daqui com essa consciência, abrindo mais a sua consciência sobre isso. Eu espero muito ter agregado, tá bom? A gente fecha a caixinha de hoje, mas ficou com aquela, Eli, e agora? Qual é o próximo passo? Segura aí a ansiedade, porque próxima quinta-feira a gente volta. Mas antes, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala Bete. Tchau, gente!